Olá, sejam bem-vindos à Web TV da Fraternidade São João Paulo II. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez aqui para o programa Ao Partir do Pão. Eu estava com saudades, fazia muito tempo que eu não gravava esse programa. Tô com saudades do Vitinho, tô com saudades do Gui, tô com saudades do Léo. São os meninos da banda que geralmente gravam um programa comigo, tipo um Jô Soares aqui, sabe? A gente tem uma banda e tal, é bem legal. Hoje me largaram na mão, tô sozinho aqui, mas um beijo pro Gui, um beijo pro Léo, um beijo pro Vitinho. O Léo Palombo tá aqui na produção comigo hoje e eu tô muito feliz porque ao longo desse ano tanto no ano de 2020 como 2021, durante essa pandemia, o modo que Deus encontrou de falar comigo e me mostrar o carinho que Ele tem por mim foi através de alguns amigos que Ele me deu nesses 2 anos. O Léo é um exemplo disso, nos aproximamos muito durante esse tempo da pandemia. Outras pessoas, a Ana, a esposa dele também, e agora de maneira mais recente eu tive a graça, não posso dizer de conhecer, porque a gente já se conhecia aqui da paróquia, mas de aproximar e conviver um pouquinho mais desse casal lindo, que vocês vão poder conhecer um pouco agora, o Vitor, que eu carinhosamente às vezes chamo de seu Vitor e ele me dá bronca, e a Sandra, que estão aqui para conversar com a gente hoje sobre família, casamento, vida espiritual, criação de filhos. Então, fique conosco, tenho certeza que nesse dia nós poderemos ser alimentados pela palavra de Deus. Desde já quero agradecer você, seu Vitor, agradecer você, Sandra. Se você me permite, eu não vou mais chamar de seu Vitor, vai ser Vitor aqui, tá bom? Fique à vontade, Guilherme. Queria que você se apresentasse, Claro, meu nome é Vitor, sou paroquiano aqui da Perpétuo Socorro. Agradeço pela oportunidade e estarei aberto aí para outras oportunidades também para atender a necessidade da paróquia. A gente ficou muito feliz com o convite, né? Obrigada e espero que as nossas palavras confortem o coração de muitas pessoas, né? Porque a gente quer ser testemunho, mas a gente também precisa de testemunhos, né? Para a gente continuar a caminhada. Vocês não sabem, mas eles são pais de um casal lindo, um menino e uma menina espertos pra caramba, jogam videogame, fazem mágica, a menina é super estudiosa. Fala um pouquinho dos dois, quantos anos tem? Laura, 12 anos, e o Lucas, 8. A Laura é uma pessoa muito especial. Ela nasceu no dia 13 de maio e tem um coração maravilhoso, um coração lindo. Ela resplandece o amor que ela tem para quem está no lado dela. Nós vamos falar mais adiante um pouco dela também. E o Lucas é um menino também, na idade que ele tem, ele participa, fica atento, cuida da própria irmã e sempre está do nosso lado fazendo as coisas do dia a dia. Como, por exemplo, rezar à noite. Quando a gente atrasa um pouco ou esquece, ele fala: pai, mãe, precisamos rezar, não rezamos ainda. Então nós rezamos todos os dias à noite, graças a Deus, e eles estão sempre do nosso lado. A gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho. Então, para a gente começar, eu quero convidar você a, junto conosco, traçar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós nos colocamos na presença de Deus, pedindo a Ele a graça de sermos alimentados pela Sua Palavra, de sermos alimentados pela Sua presença. E queremos pedir que através desse programa, Ao Partir do Pão, nós possamos viver a mesma experiência que aqueles discípulos que caminhavam em direção a Emaús, que tinham como seus olhos cobertos, não enxergavam que era Jesus, mas quando eles param para repousar e nosso Senhor parte o pão e dá a eles, os olhos se abrem e eles reconhecem: é Jesus. Como eu sempre digo, nós não podemos dar a nossa vida como o nosso Senhor Jesus Cristo deu, mas nós podemos, como Jesus, partilhar o pão da nossa história, partilhar o pão da nossa vida, partilhar o pão daquilo que Deus fez conosco. E ao partilhar isso com os nossos irmãos, nós pedimos que os olhos daqueles que nos assistem e os nossos olhos possam se abrir e reconhecer: é Jesus ali, era Jesus naquele momento, é a esse Deus que eu quero servir. É isso que nós pedimos, pela intercessão da Virgem Maria, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sandra, quero começar com você. Quando Jesus entrou na tua vida, quem era a Sandra? Quantos anos você tinha? Como você estava? Como foi que Deus se revelou a você? A história é longa, hein? Manda bala. Não, a minha família, ela sempre foi uma família muito cristã. Não assim de missa diária, nem de missa todos os domingos, mas sempre foi uma família de muita oração, de muito amor, de muita união. Eu me lembro assim de criança indo à missa com meu pai e a minha mãe cuidando do almoço para quando a gente chegasse da missa, né, ter o almoço pronto. E então assim, a gente foi crescendo em família, né, com os irmãos, claro que com todas as dificuldades de uma família, com as brigas, né, também de irmãos, que faz parte. Mas daí eu fui crescendo, fiz a primeira comunhão, né, fiz a catequese, fiz a primeira comunhão. Depois da primeira comunhão eu não fiz a crisma, né, dei uma afastada da igreja, mas assim, continuava com a mesma vida em família. Então a gente sempre teve muito amor mesmo e união com os irmãos, meu pai e minha mãe. Nós éramos em 6, né, 4 filhos, meu pai e minha mãe. Meu irmão faleceu, vai fazer 5 anos, né, sofreu um infarto fulminante e ficou nós 3, né. Então assim, quando a gente perdeu meu irmão foi a maior dor, porque eu falo que era um tripé, né, perdeu um pé, a gente ficou meio, né, mas esse meio, né, Jesus sustenta, né, que é o amor. E depois disso, né, depois dessa família, da primeira comunhão, a gente foi crescendo, fui trabalhando, fiz um encontro de jovens, um grupo de oração com 17 anos, quando entrei na faculdade, né, com meu irmão, e fiz um encontro de jovens, né, com umas amigas que já eram amigas da escola também, amigas de infância. E aí eu entrei e não saí mais, né? A gente participei desse grupo de oração, depois dos encontros, aí tem vários encontros, né, dentro desse grupo. Depois eu conheci a Toca de Assis, né, a Fraternidade Toca de Assis, que acolhe moradores de rua, e tinha adoração perpétua. Hoje já não tem mais adoração perpétua, né? E comecei a fazer esse trabalho. Também tinham outros trabalhos voluntários que a gente fazia por conta própria, fora da igreja, né? A gente conheceu um orfanato, a gente fazia um trabalho com crianças também, eu e umas amigas. Na época eu tinha um Fusquinha, ela tinha um Fiat 147, a gente enchia os carros com as crianças e fazia passeio com as crianças, fazia promoção de pizza. Aí tinha pessoas que compravam pizzas para ajudar o orfanato, só que chamava as crianças para comerem essas pizzas, né? Então assim, foi uma fase muito boa, assim. Então eu falo que os amigos influenciam muito, né? Então, as minhas amigas me influenciaram, porque no nosso grupo ninguém bebia, ninguém fumava, e a gente queria sair, a gente saía assim pra baladinha, a gente dançava bastante, depois saía da balada e ia comer um cachorro quente, uma dormir na casa da outra, mas assim, a gente sempre teve o mesmo foco, né? Buscava a mesma coisa. E depois, né, quando a gente conheceu a Toca, a gente não conseguiu ficar com o grupo de oração porque era muita coisa, né? Então a gente tinha que decidir, tinha que escolher. E por uma coincidência, assim, dentro eu estava indo na Toca de Assis e encontrei uma moça que frequentava o grupo de oração, né? Eu falei, você aqui, porque o grupo de oração tinha muitas pessoas. Então a gente se conhecia de vista, né? Aí quando a gente se encontrou na Toca, tipo, você aqui, né? Daí a gente começou a ir na Toca juntas, nós duas. E essa minha amiga, assim, é minha amiga até hoje, né? Madrinha de casamento, madrinha de crisma. A gente costuma falar que nós somos gemas, né? Gêmeas, de corações iguais. Quando você falou do discípulo de Emaús, né? Me veio muito ela, porque é a passagem que ela mais se identifica, né? Na Bíblia. E a gente começou a frequentar a Toca de Assis, né? Resumidamente, tudo é tão rápido. E a gente começou a frequentar a Toca, aí né, foi difícil uma escolha, a gente rezava muito, tinha uma capela na paróquia que a gente participava, que é o Coração de Maria, lá no Paraná, e nós rezávamos, às vezes a gente tinha a chave da capela, a gente pedia para o padre, a gente ia lá só nós duas para rezar
para colocar nas mãos de Deus, para ver se realmente era isso que Ele queria, da gente deixar o grupo de oração e ficar na toca. E daí a gente, né, decidiu ir para a toca e ficamos um tempão assim ajudando, vivendo o carisma da toca, né, de adoração, de cuidar de morador na rua, de cuidar das moradoras de rua. Só que nesse tempo a gente também tinha a nossa vida fora, né? Eu trabalhava o dia todo, ela também trabalhava, e naquela época eu trabalhava em banco, então a gente andava de salto alto, maquiada, arrumada, só que a gente andava com uma bolsa, com uma camiseta, um chinelo e uma calça jeans, né, porque a gente não podia chegar assim, né, numa fraternidade onde a maioria eram homens, na rua também, então a gente queria se igualar a eles. Eu acho que até por isso do marrom, né, tipo da simplicidade, da humildade. E aí a gente, né, continuou essa caminhada da toca, e a missa diária, a gente frequentava a missa diária também, todos os dias, para estar em comunhão com Deus. Claro que muitas vezes a gente ficou assim, teve um dia que a irmã perguntou pra gente que a gente tinha que se decidir. Ou a gente ia ser uma religiosa, ou a gente ia casar e ter filhos, né? Sai daqui, né? E nesse dia a gente falou assim, nossa, realmente a gente tem que decidir o que a gente quer, né? E claro que muitas vezes a gente caiu em tentação, a gente fez muitas coisas erradas, mas a gente nunca perdeu a fé, nunca deixou de acreditar em Deus. Uma coisa que você falou, Sandra, que eu acho importante a gente destacar é, em primeiro lugar, você veio de uma família culturalmente católica. Havia o hábito de irem na missa, de conviverem juntos, e isso a gente percebe que cada vez mais a gente perde. As famílias, elas começam a se desconfigurar justamente nesse sentido. Deixam de fazer as refeições juntas, deixam de conviver, deixam de partilhar. E o segundo ponto que você falou, as amizades. As amizades te ajudaram a permanecer na igreja, ficar na igreja e a crescer nesse ambiente. E você, irmão? Chegou na Toca de Assis, mas você já era católico? Como é que era a tua história aí? Guilherme, a minha vida é um pouquinho diferente da Sandra. Meus pais não tinham esse hábito de ir à missa, frequentar, mas eu, por instinto de Deus, eu tinha algo diferenciado dentro de mim, que eu queria estar sempre perto de Deus. Como que eu fazia? Eu ia para a missa de chinelo de dedo, de shorts, estava sempre com o seminarista da fraternidade da minha cidade. Sim. Então ia jogar bola com eles, ia para o cinema, isso com 12, 13, 14, 15 anos, nessa idade. Então eu vivia na igreja. Teve até um período que tinha procissão na cidade do interior, e eu estava ali muito bem dessa imagem. Eu estava no chinelo de shorts e camiseta regata. E estava ali próximo da paróquia, e passou, e o padre me conhecia, estava lá seminarista. Aí me chamaram: Vitor, vem cá, vem ajudar aqui na celebração. E aí eu fui e fiquei de acólito ali até entrar na igreja, naquele traje mesmo, mas acompanhando o padre até na igreja, e participei da missa o tempo todo. Então eu tinha uma vida com Deus muito frequente. Eu sempre estava próximo, participava da missa, grupo de oração. Então eu tinha esse período. Aí, passando dessa fase, eu já morava aqui em São Paulo, eu trabalhava aqui em São Paulo, e eu recebi uma proposta de trabalho para ir trabalhar lá em Londrina, onde montou uma fábrica de medicamentos, e eu tive essa oportunidade, onde eu aceitei e fui. Eu pedi a demissão de onde eu estava aqui em São Paulo e fui para lá. Lá fiquei exatamente 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Então, nesse período de 1 ano e meio, a Sandra trabalhava no banco, na Santa Casa em Londrina, e ela foi transferida para essa fábrica, que fica próximo ali de Londrina, num posto bancário. Uhum. E Paulo foi para lá, ela trabalhava numa agência, foi para outra agência... Foi para o posto bancário, onde eu estava, onde eu a conheci. Quando Deus quer, não tem jeito. Aí eu, um belo dia, perguntei, falei, quando ia Sandra para a gente ir jantar, conversar, sim, sair, né? Em 3 dias, é rápido, hein? Quase isso, né? Um pouquinho mais. Aí a Sandra falou, não, eu prefiro, posso levar umas amigas? Eu falei, pode, pode sim, sem problema nenhum. Aí ela levou três senhoras moradoras de rua e falou, vamos pro cinema. Falei, vamos pro cinema. Verdade. E eu não gosto de cinema. E aí... Peraí. Você chamou ela para jantar. Para sair, passear. Ela falou, eu tenho uma ideia. Ela falou, beleza, eu vou levar as amigas. Posso levar umas amigas? 3 amigas moradoras de rua. Beleza. Beleza. Aí encontramos
começava a brigar, Nossa, ela falava, nós vamos no cinema. Vamos no cinema. Eu falei, vamos no cinema sim. E eu não gosto de cinema, não gosto de filme, gosto da coisa mais light, mas prefiro ficar mais no meu canto. Aí fui para o cinema junto com elas. Lembra do filme? Foi Paixão de Cristo. Paixão de Cristo? Olha só, foi isso mesmo? Foi Paixão de Cristo. Do Mel Gibson? Sei. Bom, aí acabou o cinema, e aí cada um na sua casa. Vamos ver Paixão de Cristo. Tá conquistando. Passou um tempo, né? E aí a Sandra me convidou para ir conhecer a Toca de Assis. Até aí era só amizade, não tinha absolutamente nada. Não, ainda mais depois disso. Aí não tem como. Aí eu fui conhecer a fraternidade. Antes de conhecer a fraternidade, você disse Toca de Assis. Toca de Assis. Né? E antes disso eu participei de outros grupos de orações lá em Londrina, que eu queria seguir a minha vida, né? E aí eu fui conhecer. Pescadores de homens, né? Ele frequentava Pescadores de homens. Quem estava participando era o João Jorge, da Canção Nova. Sim. Aí passou um tempo, eu fui conhecer a Toca de Assis. E foi uma vez, duas, três, e fiquei encantado, né, com toda a proposta deles. É muito, muito bonito. Tanto é que algumas vezes eu levei também uma rua para dormir na minha casa, eu morava sozinho em Londrina, e fiz alguns trabalhos na casa onde eles moravam, colocando iluminação, arrumando jardim, essas coisas, né? E aí um belo dia a gente se conheceu, né? Rezamos muito, e aí a gente pediu ação de namoro e começamos a namorar. Aí passou um tempo, eu fui casado, meu casamento ele foi nulo pela igreja, eu pedi nulidade, foi atendido, e depois começamos a namorar e a gente veio a proposta de noivado, de casamento. Então foi muito rápido esse período de conhecer, namorar. Não, mas antes disso, né, só cortando um pouquinho, a gente estava assim já namorando, né, e já estava assim começando a ficar sério. Daí quando a gente decidiu a casar, né, a noivar, aí falou assim, espera aí o seu casamento, né? Você chegou a casar na igreja? Mas aí ele falou assim, não, vamos, né? Antes, quando ele começou a mexer com os papéis da nulidade do casamento, nós decidimos terminar. Porque eu fui muito clara, né? Ou a gente casa na igreja, ou a gente não casa, ou a gente termina o namoro. Mesmo já naquela paixão, naquele amor, né? Já pensando já em casamento, mas na hora que a gente decidiu, eu falei, não dá. Porque o meu amor por Deus era maior, né? A minha entrega, a minha escolha, né? As nossas decisões depois, tudo era para Jesus, né? Não adianta a gente querer morar junto, né? Casar só no civil, porque daí a gente sabe que o que começa errado termina errado. Né? Aí ele conseguiu a anulação do casamento e a gente voltou a namorar. Esse processo, entre iniciar e concluir, levou mais ou menos 8 meses, 10 meses aproximadamente. Quando nós iniciamos a namorar, aí já começou a ficar sério, então aí logo veio a proposta de noivado. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro, até mesmo para você, é que desde que nós assumimos uma proposta de iniciar um namoro, nós tivemos um namoro santo, na castidade, o tempo todo, durante namoro, noivado, até o casamento. Aliás, eu digo mais, nós ainda mantemos a proposta de quando há necessidade, a gente exerce a castidade mesmo no casamento. Então, se eu estou doente, a minha esposa compreende e aceita naturalmente a castidade durante esse período de vida, mesmo ela também. Então, a castidade faz parte do processo, mesmo no casamento, até o final da vida. Então, não é nada carnal que existe a necessidade de fazer sexo todos os dias. Não. Existe um respeito perante ambos os lados e nós pedimos sempre a Deus que nos conserve dessa forma, porque é só assim que a gente consegue respeitar um ao outro e respeitar nosso Senhor que está ao nosso lado o tempo todo. Então isso é muito importante na vida de quem está tentando se conhecer, para namorar, para noivar e casar. Se não existir a proposta da castidade, de ter um namoro santo, pode parar, porque isso não dá certo. Tudo que começa errado, dá errado. Aproveitar que vocês tocaram nesse assunto, aqui na Fraternidade nós atendemos muitos casais. E eu tenho percebido um aumento
muito grande de casamentos com problemas justamente nessa questão sexual. Por quê? Porque ou o homem ou a mulher trazem dos períodos da juventude uma sexualidade bastante estragada, com pornografia, masturbação, e aí depois vai querer viver um pouco daquilo que eles experimentaram nesse mundo dentro do casamento. Só que ao mesmo tempo, dentro da igreja, às vezes a gente tem alguns testemunhos onde a gente olha alguns casais onde parecem anjos, parece que a vida sexual inexiste. Vocês, um casal com experiência, com 2 filhos, qual é o papel da vida sexual para o casal? O sexo no casamento, ele é um complemento de várias coisas. Então, isso faz parte da vida das pessoas. Mas tem que ser algo que haja respeito, que seja saudável, que tenha que haja um consentimento de ambas as partes. Eu não posso fazer nada, eu não faço nada sem que haja um consentimento. Isso é uma falta de respeito. Então, quando você ama alguém, você tem que primeiro respeitar. Então, eu tenho que ter essa consciência disso. Então, nós temos essa consciência que o sexo ele acontece naturalmente no momento certo, no momento oportuno. É um complemento do casamento, né? Sexo não é tudo. Porque o Vitor falou, tem momentos que eu não estou preparada, que ele não está preparado. É o respeito mútuo, né? Não é assim, nós não somos animais, né? Não somos animais que vai com qualquer hora, não é assim, né? No casamento existe o respeito, né? Porque sexo não é tudo. Primeiro é o respeito, é o amor, a compreensão, é a amizade, né? É respeitar o limite do outro. E olha só, a gente está falando da vida sexual, vocês falaram da castidade. A castidade é um elemento importante na vida de qualquer cristão. Agora, um outro elemento importante também é o seguinte: isso tudo que vocês vivem se sustenta por causa da oração. Não dá para viver castidade, não dá para ter um relacionamento saudável sem oração. Como que é a tua vida de oração e a tua vida de oração? Individual, não estou falando de família ainda, certo? Como é que vocês alimentam a fé, a espiritualidade de vocês? A gente costuma juntos, né? Não acaba não sendo individual. Individual assim, porque eu faço as minhas orações no meu tempo, né? Você no seu tempo e você no tempo dele. Como é que vocês alimentam a sua fé? A gente procura ir à missa diária, né? Juntos, né? Antes do trabalho, porque a gente também tem as crianças, tem o trabalho, Sim. tem a nossa casa, a gente tem outras obrigações, né? Então assim, primeira é a missa. A gente vai à missa todos os dias. A gente reza o terço, né? Eu no meu horário, o Vitor no horário dele. Eu tento rezar o terço todos os dias, né? Claro que tem dia que falha o terço. Tem dia que eu consigo rezar um rosário, né? Mas tem dia que eu não consigo rezar 10 Ave Marias, uma dezena. Mas eu procuro rezar todos os dias. A gente vê pregações na Canção Nova, a gente vê pregações no YouTube. Então, assim, a gente tenta alimentar assim e partilhar com outras pessoas também que a gente conhece, que vive no nosso meio, que tenta buscar o que a gente busca, né, dessa vida de oração e buscar sempre a Deus, né, que é o nosso Qual que é a oração que mais te alimenta? Aquela assim, o dia que eu não consigo, que eu não tô bem, que eu não tô legal, que eu tô cansado, que isso, aquilo. Eu acho que cada hora tem uma, porque quando eu tô com medo é São Miguel, né? Quando eu tô com medo é São Miguel, passa à frente, né? E quando você tá mais carente, assim, é Nossa Senhora, né? Então, assim, acho que são momentos, né? Não tem, assim, uma oração que me segue. Não tem. Guilherme, a vida de oração, para mim, eu vou comparar como se fosse o próprio alimento diário. Então, se você não se alimenta bem, você começa a ter dor de cabeça, ter náuseas, tonturas e por aí vai. A vida de oração é a mesma coisa. Para mim, a vida de oração, se eu falto a missa da manhã, que eu venho todos os dias de manhã com a minha esposa, para mim aquele dia fica atrapalhado, fica muito conturbado. Então, nós precisamos ter consciência que um cristão precisa ir à missa. Aos domingos, a gente não pode faltar. Se puder fazer a missa diária, melhor ainda. Então, a missa diária é o que nos mantém em pé todos os dias. Você se mantém bem, você se alimenta da Eucaristia e vai fazer o seu trabalho. Você vai em paz, você vai ter lá as suas dificuldades, vai ter lá os problemas do dia a dia do seu trabalho, mas você supera.
Porque você está preparado para esses desafios. Mesmo que aconteça algum elemento de surpresa de clientes que esteja criando dificuldade com você, você sabe superar essa dificuldade porque você está preparando todos os seus dias. Então você reza o terço, então você tem uma caminhada de santidade e isso te eleva cada vez mais a você se aprofundar. E isso faz com que você tenha segurança. Então a minha segurança, a minha vida, eu preciso estar em Deus, em primeiro lugar. Senão eu não consigo prosseguir na minha vida diária, no meu trabalho, no meio da minha família, sem falar o complemento que nós fazemos, como a Sandra falou. Então a gente reza o terço em casa, ou eu rezo o terço no meu tempo, passando o tempo dela, e as crianças depois juntos, antes de dormir. Vocês dois têm um momento de oração de vocês dois juntos? Não, só na missa, né? Vocês participam juntos da missa? Da missa todo só. dia? Uhum. Tá. E na oração à noite. Com os filhos? É. Tá. Olha só. Vocês em algum momento já te passaram por uma dificuldade onde no casamento de vocês, tá, vocês precisaram contar com uma intervenção divina no sentido de permanecerem juntos? Eu estou perguntando isso por quê, Vitor? O tempo desgasta tudo, né, cara? O tempo ele tem aquele poder de tanto amadurecer, mas com a maturidade ele traz o desgaste, ele traz o cansaço. Quando o casamento entra na rotina e perde o brilho do primeiro amor, isso acaba às vezes interferindo um pouco na vida do casal. Nesse tempo da rotina, alguns casais se perdem. Vocês passaram por uma experiência difícil assim? Ou graças a Deus vocês ainda não passamos por uma situação mais complicada no casamento? Guilherme, já existiam momentos que a gente teve que conversar, houve desentendimentos, mas tudo foi superado no momento certo, com muita paciência e diálogo. Nunca houve desavenças, não vou embora para minha casa, da casa da minha mãe, aquelas coisas todas que acontecem por aí. Não, nós não. Nós somos mais firmes e quando há necessidade de ter uma conversa, a gente conversa e tenta resolver e resolve. E graças a Deus não houve nada além disso. É como você falou, a maturidade faz com que você tenha essa consciência e respeito. Primeiro por você tem que respeitar você e depois quem está do seu lado. Como que eu vou respeitar alguém se eu não estou respeitando a mim? Eu tenho que primeiro respeitar a mim. Então a maturidade faz com que você tenha essa consciência. O imaturo não, o imaturo ele é explosivo, ele já é muito reativo. Então em todos os momentos, em qualquer situação, ele já toma decisões precipitadas. Então a necessidade de você ter um pouco de convivência familiar, conversar com alguém para você ter esse tempo de amadurecimento. O maturo observa tudo e aproveita apenas o que lhe interessa. O imaturo vê tudo e aproveita tudo. E acaba dando isso. Você falou uma coisa que eu acho importante, a gente conversa, partilha. Eu me lembrei daquela passagem: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. A importância da gente dialogar, da gente conversar. Aqui, de novo, atendendo os casais, a gente escuta muito isso. A mulher mais aberta ao diálogo, o homem às vezes um pouco mais fechado. Isso acho que é próprio da natureza humana também. Mas eu queria, Sandra, que você pudesse partilhar com a gente sobre isso, a importância de conversar. E principalmente, como fazer, você tem amigas também, você conhece um monte de gente, quando o diálogo parece que não acontece, a pessoa é muito fechada, a pessoa é travada, ou a pessoa, enfim, já desistiu do diálogo. O que dá para fazer? Olha, é difícil, né? A gente fala assim, o casamento é difícil. É muito bom o casamento, é muito bom viver o casamento, é muito bom você ter uma pessoa do seu lado, você ter filhos, você construir a sua família, a gente viajar juntos, a gente fazer uma comida juntos, né, comer fora juntos, tudo é muito bom, né? O casamento é muito bom. A gente assim, também tem muitas dificuldades, né? A gente tem pedras no caminho, a gente tem nossas cruzes, a gente tem as nossas dificuldades. Eu falo que é moldar um ao outro, é você renunciar, né, um pelo outro. Não é só eu renunciar, o Vitor também tem que renunciar. Então, assim, não pode ter esse orgulho, que o homem tem um orgulho, né? De falar assim, não vou fazer isso pela mulher, eu sou homem, né? Então, assim, aí que entra Deus.
né? Porque o homem ele tem o orgulho dele, né? E a mulher já tem mais a caridade, um pouco mais de humildade do que o homem. E nas nossas desavenças, assim, que tem as dificuldades, tem hora que dá vontade, né, chutar o pau da barraca, já teve muitos momentos, né, que dá vontade mesmo. Mas não, por amor a Deus, por amor ao Vitor, por amor aos filhos, pelas renúncias, né, aí você vai se encaixando, um vai pedindo desculpa pro outro pelo erro. É difícil, não vai assim que é fácil chegar e falar, né, desculpa, eu errei. Como é difícil fazer isso, né, é muito difícil. Mas assim, claro que a gente já dormiu virado, já dormimos sem conversar, já aconteceu sim. Mas no outro dia, assim, de cabeça fria, por isso que não pode tomar atitudes, né, nos momentos quente, né? Esperar esfriar. Se precisar contar até 1000, né, falar conta até 10, não precisa contar até 1000, conte, né. Mas esperar mesmo, porque tem que ter, não existe nada melhor do que o diálogo. Né? Porque de você saber o que o outro está pensando, porque eu penso de um jeito, ele pensa de outro, então a gente tem que saber o que está pensando para você tomar as decisões, né? Então nada melhor do que o diálogo. O que mais te custou para manter a vida de casal? Eu estou falando assim, vamos lá, moro sozinho, tá bom? Eu aprendi a morar sozinho. E é bom morar sozinho. E você Olha, o que mais me custou e custa e vai custar até o fim da vida é cozinhar. Porque eu cozinho por amor, canso de falar. Eu faço por amor aos meus filhos, por amor ao esposo. Teve uma época que o Vitor estava comendo muito omelete, eu quase todo dia fazendo omelete. Aí eu falei assim, eu não aguento mais fazer omelete. Aí o Vitor foi viajar. E o Lucas no outro dia, mãe, faz um ovo mexido? Eu falei, não acredito. Porque eu não aguentava mais ver ovo, né? Não, mas é engraçado a gente falando assim, parece uma coisa boba, né? Mas isso no tempo pega de um jeito. Eu fico imaginando, se eu morasse com alguém, eu sou meio metódico com arrumação. Tenho problemas psicológicos. Sério, não, toque é leve perto do que eu tenho. O Léo tá aqui, ele sabe. Eu fico imaginando eu chegar em casa e ter uma bolsa em cima da mesa, e ter alguma coisa fora do lugar. Aquilo que para algumas pessoas é a coisa mais natural do mundo, para mim ia custar muito, né? E para você, o que custou no casamento aí? Foi o que a Sandra falou, né? Uma das virtudes que está no casamento, e isso é de extrema importância, é o perdão, né? Uhum. Então isso é uma coisa que acontece naturalmente entre eu e a Sandra, por exemplo, né? Então, a gente conversa. No sentido de ficar magoado, ficar aguardando ou não? Guilherme, eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. A Sandra sabe muito bem. E a Sandra também. Foca na câmera. Eu não guardo. É verdade, não dá atenção não. É verdade, bem isso mesmo. Eu não guardo mágoas, de jeito nenhum. Eu posso ficar naquele momento, mas meia hora depois aquilo já pagou. E não guardo. Aquilo lá eu deleto. Então, mas isso é um dom, viu? Isso é um dom. Não são assim, não. Exato. Mas eu tenho essa facilidade. E a Sandra também, felizmente, também é assim. Que ela também está chateada naquele dia. No dia seguinte, 2 palavras que eu tenha com ela, pronto, ela volta a ser a Sandra do que era. Ela não é aquela pessoa doente que guarda a mágoa e rancor. Não, ela não é assim. Graças a Deus é uma pessoa que tem um coração assim, doce e fácil de conversar. E ela perdoa fácil. Então, olha, perdão porque eu fiz, eu estava errado, tal. Desculpa, tá bom, pronto, acabou. Então, a virtude do perdão no casamento tem que estar presente em todo momento. E uma outra coisa que nós fazemos diariamente já há muito tempo, se você perguntar a mim quanto tempo faz, eu não vou lembrar. Todos os dias eu levanto, eu faço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, vou até ela e dou um abraço nela. Que eu falei a primeira vez, eu vou te dar um abraço hoje, que pode ser meu último abraço com você. Então eu faço isso diariamente. Eu levanto, a primeira coisa, a gente abraça, fica um tempinho em silêncio, depois a gente vai fazer as nossas coisas. Por quê? Pode ser o último abraço da nossa vida. Então, nós temos que estar sempre juntos, mesmo no momento que a gente está, acabou de acordar, está levantando, a primeira coisa que a gente faz é isso. E agradece a Deus. Vitão, lindo, maravilhoso, mas eu não falou. O que te custa? Vai lá. Foi o que eu falei. Para mim, eu não tenho tantas dificuldades. Eu não de ter uma convivência assim diária. Ele é de boa assim mesmo? Nem tanto. Tá parecendo um anjo aqui. Não, menos, né, Vitor? Não, eu sou bem tranquilo. Eu sempre falo isso pra ele, menos, Vitor.
Não, eu sou bem de boa mesmo. Tenho uma vida bem saudável, procuro me alimentar bem, procuro estar com o meu astral bem também. Agora a Sandra tem falado, vai fazer academia. Falei, mas eu não gosto da academia, vou fazer o quê? Então eu tenho que pegar um personal trainer para fazer alguma coisa. Então a Sandra faz, ela tem uma atividade física legal, a Sandra. Então, faça como eu, contribuo com a economia. Mensalmente ali a academia, estou gerando emprego, mas eu não vou. Então, mas aí que tá, né? Você vai fazer academia, você paga mensalmente. No fim, você vai emagrecer o seu bolso, não a sua barriguinha. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu sou um cara bem tranquilo, Guilherme. Bem tranquilo mesmo. Não tenho esse hábito de ter desavença com esposa, com filhos, mesmo no trabalho. Então eu procuro ser uma pessoa o mais correta possível. Vamos falar um pouquinho da criação dos filhos. Qual é o maior medo que vocês têm com os dois? O maior medo é a educação. A gente fala assim, escola pode estudar em qualquer colégio, pode comer qualquer coisa, veste qualquer coisa, mas a educação, eu falo que é o mais difícil, né? E eu ouvi de um padre uma vez, né? Acho que eu até comentei com você. A gente, assim, a mãe, ela se esforça tanto para educar uma criança de 7 anos, mas ela faz 8, né? Então, assim, é um eterno aprendizado, né? Aí quando você aprende a ser mãe de uma criança de 8, ela vai fazer 9. Então, assim, é um eterno aprendizado, né? Porque a gente educa, a gente ensina e lá fora aprende outras coisas, né? Mas eu costumo falar assim que tem a sementinha, né? Tem a sementinha, assim como eu tive a minha sementinha da minha família, né? Desse amor, dessa união. Eu lembro assim, quando a gente era Dia das Mães, a gente tinha pouco dinheiro, comprava uma flor para minha mãe, né? Nós 4, para dividir a flor, né? Porque era o Dia das Mães e todo mundo tirava foto com aquela flor, sabe? Os filhos, o pai e a mãe. E sempre era meu irmão que pagava e a gente nunca pagava para ele a nossa parte, né? Então, assim, eu sempre tentei mostrar isso para as crianças, né? O amor da família, a união, mesmo que seja com uma flor, mesmo que seja com uma coisinha, porque lá fora, depois, claro, meus filhos, assim, são como qualquer criança, né? Tipo, de brincar, de ter amigos, vai errar? Vai. Né? Vai cair em tentação? Vai. Não são perfeitos. Pode ser que amanhã vai fazer muitas coisas erradas, mas eu tenho certeza que eles vão voltar, porque tem uma educação, tem uma formação, né? Eles têm um coração caridoso, né? Pode ser que lá na frente não façam o que a gente queira que eles façam, mas tem uma sementinha. Tenho certeza que se eles caírem, eles vão voltar, né? Como a Sandra falou, eu vou falar um pouquinho deles para você ter uma noção melhor, né? Nós damos uma educação a melhor possível para ele, não só na questão da educação, mas também na vida religiosa. A vida religiosa é o principal de tudo para você seguir numa vida digna. Vou citar 2 exemplos que aconteceu bem recente da Laura e do Lucas, que surpreendeu muito a mim, e isso é tudo fruto da educação deles. A Sandra também, conversei hoje com a Sandra sobre isso. No Halloween que teve agora, nesse último agora, então as amigas dela chamaram a Laura para participar, que iam fazer uma festinha na casa delas, aqui na Rua das Flechas, aqui próximo. E aí a Laura, no dia que ia acontecer a festa, a Laura falou comigo que gostaria de ir. Eu falei, não, Laura, você já falou com a mamãe? Ela falou, não, já falei com a mamãe concorda. Eu falei, tá bom, como que vai ser isso? Ela falou, pai, eu tenho uma roupa de anjo na minha casa, em casa. Então eu vou vestida de anjo e eu vou participar das brincadeiras lá, mas eles vão com a roupa deles e eu vou com a minha roupa de anjo. E foi. Se vestiu, colocou, foi para a festa, participou. Aí tinha aquelas brincadeiras de ir até o último andar e pedir doce nas portas das casas. E ela ia com aquelas asas do anjo, e só podia ir pelas escadas, então ela batia nas outras crianças. Daí as crianças falavam, nossa Laura, suas asas estão me atrapalhando. E a Laura falou, vai mais para lá você, vai para cá você, dá espaço para eu passar. E ela passava com as asas dela, atrapalhando as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso, como a Sandra mesmo falou, a Laura foi vestida de anjo, e isso fez com que as crianças percebessem que ser anjo é bom. Ser de Deus é bom. Ser diferente. É você ser diferente. Ser a luz do mundo, né? Se destacar. Sal da terra. É você
tá presente, porque assim, a gente não vive numa redoma de vidro, né? Não posso educá-los assim, nossa vida é assim, vai ser assim, para sempre assim, né? Não. Nós seguimos isso, né? A gente tem que viver isso. Você concorda com o Halloween? Não, não é a minha crença, não é o que eu vivo, né? Mas a Laura, ela tem as amigas dela, né? Os filhos têm os amigos, eles vivem nesse meio, nesse mundo. Você criou filho para o mundo, a gente cria filho para o mundo. Não, eu não crio filho para o mundo, eu crio filho para Deus. Né, que esse é o meu propósito, mas ela vive no mundo, né? Então ela tem que viver, só que daí ela tem que dar exemplos, ela tem que ser testemunho, e com o jeitinho dela, sabe? A gente fala, eu não mandei ela ir de anjo, ela falou, mãe, eu vou, mas eu vou de anjo. Eu achei tão bonito, eu falei, filha, mas se você não quiser ir de anjo, tudo bem, né? Porque ela só não quero que você faça desenhos de sangue no rosto, porque daí você não tá mostrando a sua identidade, né? E nem ela nem as amigas fizeram maquiagem nesse dia. Então é o testemunho, né? A luz do mundo. E o Lucas também fez algo que nos surpreendeu bastante também com relação à caridade, né? Que a caridade é uma coisa que a gente fala. Ela precisou de dinheiro e falou com a Sandra se ele não poderia ajudar para comprar remédio, alguma coisa assim. E o Lucas só ouviu aquilo, ele levantou e falou, mãe, pega meu dinheiro, R$50 e dá para ela. É porque a gente fez isso. A gente dá uma mesada para eles de R$50 por mês, né? A Laura, ela não tem nada de dinheiro mais, porque tudo ela quer ajudar, ela compra, ela paga para as amigas, né? Tudo, as amigas querem brincar no brinquedo, ela paga para as amigas. A Laura não tem nada de dinheiro. E o Lucas, ele guarda o dinheiro, né? Então, R$50 por mês. E eu achei bonitinho, né, o que o Vitor falou. Ele, mãe, pode dar do meu dinheiro, né? E a Laura falou assim, nossa, eu não tenho, né? Mas daí ela tinha o troco, que eu tinha dado o dinheiro para ela almoçar na escola, e ela tinha o troco do almoço. Aí ela foi na bolsa, mãe, então dá o meu troco, né? Dá o que eu tenho. E são testemunhos. Né? É isso que Deus faz na vida da gente, Ele transforma. Então, os filhos que nós temos que ensinar de uma forma positiva para que ele venha a ser uma pessoa diferente amanhã. Hoje o mundo oferece de tudo. Então, se o filho da criança não estiver preparada para ter menos dificuldades, né, para enfrentar o dia a dia, vai se tornar uma presa muito fácil. E aí pode ser complicado lá na frente. Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês fazerem uma mini pregação para a gente aqui. Vamos falar um pouquinho de Deus para vocês. Mas eu ainda preciso perguntar algumas coisas. Eu estou pensando na fraternidade, tá? Fraternidade São João Paulo II vive um momento que eu tenho observado também em relação... Isso está acontecendo na igreja. O que acontece? Graças a Deus, Canção Nova, Toca de Assis, Padre Léo, entre tantos outros, e Eugênio Jorge, Dunga, criaram uma geração, formaram uma geração de cristãos bem formados. E o que acontece? A nossa geração passou, casamos, e hoje tem um outro grupo na igreja, que é a juventude da Fraternidade São João Paulo II, com 20, 21, 22, 25 anos, que estão namorando sério, muitos agora começam a casar, e filhos, recém-casados com filhos pequenos, uma etapa da vida que vocês já passaram. Domingo retrasado eu fui na missa na paróquia Nossa Senhora do Brasil e o padre que estava lá, o padre Miquelino, falando justamente disso, eles criando uma pastoral para trabalhar com esses casais novos, recém-casados e com o início da criação dos filhos. Perguntar para vocês dois, um ponto que vocês podem falar, a gente acertou na nossa vida de casal e na criação de filhos, isso aqui vale a pena, isso dá certo. E se vocês conseguem reconhecer, isso aqui não é legal, isso aqui não foi legal, não rolou e não façam isso. Vocês conseguem, de uma maneira bem objetiva, assim, para esses jovens que estão passando por algo que vocês já passaram? Pode começar. Eu vou citar um exemplo da Laura também, que eu acho que pode começar por aí. Nós estávamos na semana passada na missa lá na Paróquia São Pedro, e no final da missa o padre chamou algumas crianças do Crisma, né? 12, 13, 14 anos por aí.
E as crianças falaram, olha, meu nome é tal, meu nome é tal, meu nome é tal, venha vocês participar do grupo de jovens, que não sei como é que chama aqui, eu sei que jovens é outro nome que tem aqui. E a Laura viu aquilo chegando em casa e falou, mãe, eu queria participar do grupo de jovens. Aí ela falou com a Sandra, né, e até a Sandra passou mensagem para o padre, né, informando que a Laura manifestou esse desejo, esse interesse naquele momento de fazer algo diferente para as outras crianças também. Então, se fosse o caso, ela manifestou o interesse dela, o desejo dela de ir lá na frente da missa, o microfone e falar, pessoal, eu vou participar do grupo de oração, assim, assim, assado, idade de 13, 12, 13, 14 anos, quem de vocês quer participar, vem participar, eu vou estar junto, vai ter mais alguém junto. Então, essa iniciativa, partindo de uma menina de 12, 13 anos, isso é resultado de um trabalho muito longo que foi feito. Então isso é bonito, é importante e é necessário em toda a família que haja filhos que tenham também essa iniciativa. Como? Tem que ter alguém que chame. Então, se tem alguém que está sendo luz, que quer que algumas pessoas venham, então aproveita a oportunidade para que vocês venham, participem da paróquia, algum grupo de oração, para que outras pessoas também vejam isso. Então é importante participar. Então é isso aí. Eu vejo assim também os pais, né, a gente tem assim uma responsabilidade muito grande, né, de educar os filhos dentro da igreja, né? A gente fala, não é fácil, né, não é tudo flores, né? E também nós somos cristãos, né, a gente tem que carregar a cruz, né, todos os dias, né? Se fosse só flores, não seria cristão, né? E dentro dessa coisa de dar certo e não dar certo, na minha casa, o meu pai e a minha mãe, isso não era oficial, mas acontecia. Aquilo que era coisa das meninas, a minha mãe tratava de uma maneira um pouco mais próxima. Aquilo que era comigo, o meu pai tratava de uma maneira um pouco mais próxima. E o meu pai era católico. Minha mãe não frequentava a missa. Então o que aconteceu? Chegava no domingo, o meu pai me pegava e eu ia para a missa com meu pai. Contrariado, louco da vida. Meu pai participava da missa às 7h30 da manhã no domingo. Eu ficava louco, eu queria morrer, eu queria matar ele, o padre, queria matar todo mundo. Mas eu ia. E aquilo foi me formando. A minha mãe não vinha na missa, não trazia minhas irmãs, e aí resultado, eu fiquei católico e as minhas irmãs não, tiveram uma outra experiência religiosa. Amo minha mãe, amo minhas irmãs, enfim, elas sabem disso, mas caminhamos por caminhos espirituais diferentes. Não, mas é isso que eu ia falar, que lembrei agora. Eu ia falar isso, porque assim, os filhos, você não pode forçar. Você vai porque eu sou assim, você vai ser assim, né? Eu vou na missa, você também vai, né? Eu vou seguir a Cristo, você também vai. Não pode ser radical, né? Criança é criança. Então, assim, quantas vezes a gente, hoje, por exemplo, né, mais atual, né? O que a gente faz? Porque se eles já acordam cedo a semana toda para ir para a escola e vamos ter que acordar cedo para ir na missa? Não tinha dó não. Né? Aí não, então a gente deixa eles dormirem mais tarde, a gente acaba indo a missa mais tarde, para poder, porque eles sabem, né, desde sempre, né, que domingo é dia de missa. Então, assim, a gente tem um quadro, né, no quarto viaja, ou a gente está em algum outro lugar que não seja na nossa casa, a gente procura uma paróquia próxima para a gente poder ir para a missa, não falta missa. Eventual, vamos à missa ao sábado. Se não dá para ir na missa domingo, nós vamos à missa ao sábado, no sábado à noite. Então, assim, às vezes, na pandemia, né, que não teve, estava aula online e tal, ia sair na rua com as crianças, a gente vai na igreja e fala oi pra Jesus. Ai, mãe, lá na igreja, não tô cansado, não vou... Ah, mas depois a gente vai passar na padaria, vamos tomar um sorvete, né? Então, aí, mãe, que dia que a gente vai lá visitar Jesus, né? Então, assim, isso é bom pra criança, a gente vai lá, vamos rezar um pouquinho, falar com o Papai do Céu, depois a gente passa na padaria, toma um sorvete. Então, assim, criança tem que ser, criança é criança. A minha sobrinha tá com 9 anos, a Bianca. Ela mora lá em Santana. Tem dias que ela pede para minha mãe trazer ela aqui, porque ela quer vir na igreja, mas não é porque ela quer vir na igreja, é porque ela sabe que quando ela vem na igreja comigo, quando a gente termina aqui, eu atravesso a rua e vou lá na padaria, e aí ela escolhe o que ela quer dentro dos doces lá, entendeu? Esperando. Meu pai fazia um pouco disso também. Ele não deixava, assim, eu não ir, mas ele fazia a coisa como, de um jeito, eu não sei explicar, mas era assim, ele não me forçava, mas se eu não fosse, eu ficava mal porque eu não estava acompanhando meu pai,
e aí eu acabava indo, e nessa eu acabei ficando, e foi. Mas essa ideia de pai cuida de menino e mãe cuida da menina, isso era uma coisa que ali eu percebi que depois de um tempo, ainda mais quando meu pai faltou, aí não teve jeito, né? Aí era minha mãe cuidando de mim, das minhas irmãs, era cuidando de tudo. A linguagem das crianças. Hoje nós vamos rezar, né? A gente sempre estava rezando o terço com as irmãs dominicanas, né? Aos sábados em casa, de vez em quando a gente estava marcando o nosso terço. Quando a irmã Rosa ficou doente, o Lucas falou: ai, quando que a irmã vai vir aqui rezar o terço de novo? Né? Porque eles já pegavam o tercinho deles para rezar o terço. E eu falei: mas agora a gente pode ir lá para rezar o terço. Elas não precisam mais vir em casa, né? Chegou o momento pedidos aqui. Queria pedir, em primeiro lugar, que vocês mostrassem para quem está em casa aquilo que vocês mostraram para mim antes da gente começar a gravação, que o então padre Roberto Lettieri falou sobre o crucifixo, quando a gente colocou o crucifixo aí. Gente, o casamento... Vem aqui, amor. Põe a mão aqui. O casamento, ele só se mantém firme quando você tem uma vida consagrada a Deus, ou uma vida ativa a Deus, que você coloca a prioridade número 1, Deus, no centro de tudo da sua vida. Não há outro caminho a não ser Deus na sua vida. Se, por acaso, você soltar, largar a mão de Deus, abandonar a igreja e deixar Deus em segundo plano, o maligno entra e destrói o seu casamento. Vem a separação. Além de trazer outros transtornos. E a vida de casamento é vida de sacrifício. É uma vida de cruz, né? É uma vida de dores, muitas vezes sangue no sentido assim de sofrimento mesmo, de dor, né? Porque é difícil, mas quando você tem a Deus, que você sabe que te sustenta no casamento, né, é o que nos dá força para continuar cada dia. E não só no casamento, na vida pessoal, na vida dos filhos. Deus, ele prospera de uma forma incrível. As graças acontecem todos os dias na sua vida pessoal, profissional, na sua vida pessoal, no namoro, ou noivado, casamento, ou familiar. Então a sua vida fica mais doce, mais leve. E isso dá essa leveza toda, significa que você tem Deus na sua vida. Mas esse Deus, ele tem que ser alimentado diariamente. Se você afasta um pouquinho de Deus, você já percebe, já sente falta dele na sua vida, que é, por exemplo, o terço diário, ou a Santa Missa. Porque faltou alguma coisa. E se você falta um dia, 2 dias, 3 dias, você vai se afastando. E vai chegar um momento que você fica longe totalmente. Então, a vida... vai esfriando, né? Igual uma lenha que você vai colocar. Você tem que colocar fogo, você tem que alimentar aquilo para você colocar o fogo, colocar mais lenha, porque senão o fogo apaga. Né? Claro que tem dias que você não quer, que é assim, tá frio, tá chovendo, não quero, né? E tem dia que a gente vai também, você tá longe, às vezes com outro problema em casa, ou no trabalho, ou com a família, você tá longe, mas eu tô lá, né? Não, eu vou, né? Mesmo assim eu vou, porque é o que sustenta, né? Claro que, né? Tem dias que você não quer, que você tá desanimado, mas porque você tem que alimentar, porque senão a chama apaga. É a mesma coisa no casamento, né? Nós tem que... De vez em quando a Sandra fala, cortei o cabelo, cortou, ficou bonito, ficou muito bom. Então a gente não nota, mas a gente precisa ficar atento nas coisas. Então são detalhes que mulher gosta que elogie, evidentemente. Então, nossa, tá linda, amor, essa roupa ficou perfeita. Então se tem essa vivência diária para que também há necessidade de você fazer isso. Porque não só elogio, é perceber que você está ali do lado, você está percebendo, você está sentindo. É igual fazer um omelete quando não gosta de cozinhar. Aí quando não rola omelete, eu tenho que ir para final de semana para a cozinha fazer estrogonofe. Ela só come o meu estrogonofe, eu vou ter que ir lá fazer estrogonofe para ela. Eu preciso partilhar uma coisa com vocês em relação a isso. Um dia eu vou trazer minha mãe aqui, o Léo conhece. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, enfim. Foi uma guerreira, criou 3 filhos. Depois que meu pai faleceu, a gente era bem novo. Mas a minha mãe, ela tem uma questão que é assim, ela dificilmente consegue falar desculpa, eu errei. Não consegue.
Mas ela sabia quando ela pisava na bola e quando ela... Isso é importante você saber, viu? Às vezes você convive com uma pessoa que ela não sabe pedir perdão, mas ela pede perdão do jeito dela. E a gente tem que aprender que aquele é o jeito da pessoa pedir perdão e abrir a porta e perdoar. Então minha mãe fazia assim, quando ela dava uma mancada ou dava uma bronca um pouco mais pesada, ela sabia e ela sabe que eu adoro ovo frito. E o Léo tá aqui, não me deixa mentir, eu sou um chefe gourmet, eu não sei fazer nada na cozinha, nada. Eu não sei fritar ovo, eu não sei fazer salsicha, não sei fazer nada. Aprendi a fazer miojo uns tempos atrás, aí, porque uma pessoa foi me dando uns toques lá do jeito que eu fazia. Mas enfim, eu adoro ovo frito e não sabia fritar ovo. Quando a minha mãe pisava um pouquinho na bola comigo e ela queria pedir desculpas, ela ia, batia na porta do meu quarto e perguntava, Guigui, você quer um ovo frito? Aquele era o jeito dela falar, desculpa, eu errei, eu peguei pesado, me perdoa. Só que para uma mãe falar aquilo para um filho, ainda mais novo, às vezes isso era difícil para ela, pela criação que ela teve. Então era o jeito que ela tinha de ir lá e pedir perdão. A gente precisa aprender isso nas nossas casas, né? O jeito do outro, aprender com a maneira do outro e compreender que às vezes aquilo que para mim é muito fácil de virar e falar, desculpa, eu errei, para o outro ele vai ter que encontrar um ovo frito ali para ajudá-lo nesse momento de perdão. Agora, a gente partilhou outro dia também, e caminhando aqui para o final do nosso programa, nós tivemos experiências muito boas com a comunidade Canção Nova, com a comunidade Toca de Assis, foi um momento muito rico da igreja. E uma das coisas que nós aprendemos naquela época é que isso aqui, aquilo ali, isso daqui que está no estúdio, isso aqui literalmente pode salvar uma vida. Eu tive a maior experiência pessoal com Deus que eu já tive até hoje, com uma fita cassete do padre Jonas Abib, uma pregação chamada Ninguém Te Ama Como Eu, e quantos testemunhos nós já escutamos de pessoas que tiveram experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo através dos meios de comunicação. Nós estamos aqui gravando, esse programa vai ao ar num horário específico e depois várias vezes ele é reproduzido na nossa grade de programações. Isso aí vai ficar eternamente no YouTube, mas na Web TV a gente passa ele várias vezes em vários momentos do dia. Você está sozinho agora, aqui, e lá do outro lado tem uma pessoa esperando você falar de Deus para ela. É com você. A minha mensagem é que a vida ela é uma caminhada contínua, ininterrupta e consequente. Então nunca desanime em qualquer momento da sua vida que você venha a ficar magoado, triste, decepcionado com alguém ou por alguma razão, por algum motivo. Nunca olhe para trás, nunca olhe o que está acontecendo ao seu lado, olhe para frente e pense em Deus. Reze, peça, consistência, reze o terço, se possível, diariamente, peça a Deus para que Ele cuide da sua vida. Dessa forma você consegue caminhar de uma forma com mais segurança, passos largos, e você vai seguir com toda certeza atingir os seus objetivos. Não dê atenção a pessoas que te levem para baixo. Toda pessoa que te denigra a sua imagem, você fique longe. Escolha as pessoas boas da sua vida e você seguirá certamente na sua vida, ter uma vida de mais sucesso. Eu costumo falar que assim, muitas vezes mesmo, sou como criança mimada, sabe? Tipo, com Jesus, né? Fala assim, ai Jesus, eu não quero isso, não quero. Nas dificuldades, porque todos nós temos as nossas dificuldades, né? Eu também tenho as minhas, os meus problemas, né? Nessa pandemia acho que todo mundo teve, né, sofreu alguma consequência e assim, eu tive momentos muito difíceis, assim, na época da pandemia, né? Então, assim, eu me sentia como uma criança mimada. Tipo assim, ai Jesus, por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Eu não quero, mas... E caminhando, né? Como se fosse uma imagem, assim, eu caminhando, reclamando com Jesus, o que eu estava passando, as minhas dificuldades, os meus problemas, mas indo junto com Jesus, indo no caminho de Jesus. Em nenhum momento eu pensei em desviar meu caminho. Né? Então, assim, mesmo nas dificuldades, nos problemas, nas dores, muitas dores, reclamando, mas indo
no mesmo rumo onde estava Jesus. Né? Em nenhum momento eu pensei em desviar o caminho e falar assim, né, cansei, né, não tenho Jesus. Nossa, em nenhum momento eu pensei em desistir de Jesus. Né? Tenho palavras para agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sentido à vontade. Esse é o nosso humilde programa, humilde estúdio da Fraternidade São João Paulo II. Guilherme, eu que agradeço muito, fiquei muito feliz de participar. E agradeço à Fraternidade São João Paulo II pela oportunidade e estaremos abertos aí a contribuir o que for necessário. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Imagina. Espero que a gente tenha ajudado, né? A gente fala assim, nós somos miseráveis, pequenos mesmo, mas assim, diante de Deus, né? A gente se coloca assim, de joelhos mesmo para agradecer pela nossa vida, pela família que a gente está construindo, né? Pelos amigos que Deus coloca no nosso caminho. A gente agradece a Deus por ter conhecido você também, né? A fraternidade, os padres, né? Então, assim, a gente está muito feliz nesse momento que a gente está vivendo. Hoje era um programa para a gente partilhar mesmo sobre a vida de casal, sobre a vida de vocês, mas a gente tem alguns outros programas onde a gente faz meditação acerca da palavra de Deus. E eu tenho certeza que vocês podem ajudar muito a gente, porque, enfim, vocês viveram aquilo que eu vivi também. A escola de vocês foi a minha escola ali na Canção Nova, com a Fraternidade Toca de Assis, com o Padre Jonas Abib e tantos outros. A Fraternidade está de portas abertas e conta aí com vocês, no que vocês puderem nos ajudar nesse trabalho de evangelização. Vou pedir para vocês rezarem para a gente terminar, mas eu gosto de dizer isso. A ideia desse programa é que a partir dessa conversa, Deus age de uma maneira muito simples. Foi uma hora e pouquinho de conversa, mas às vezes em uma frase, aqui Deus quer falar com a gente naquele instante. E você partilhou que você teve que entrar com o seu processo de nulidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o Léo também passa por uma situação semelhante. A companheira do Léo fez o processo de nulidade dela e graças a Deus conseguiu alcançar também. E vocês sabem que é o meu caso, eu estou separado, esse caminho que você percorreu, eu preciso percorrer ainda. Mas me chamou a atenção a providência de Deus na tua vida. Você estava em São Paulo, chega uma proposta de emprego, vai para o Paraná. Algo que a princípio já era muito bom. Você trabalhava num lugar, Deus te move, vai para o outro. E ali, nesse ambiente, a história de vocês se cruza. Eu saio daqui com a certeza de que Deus cuida da gente, meus irmãos. Deus cuida de nós. A providência de Deus, o carinho de Deus, o zelo de Deus, pela minha vida, pela sua vida, pela nossa história. Isso não é um discurso que a igreja faz. O toque de Deus na nossa vida, ele se faz de uma maneira sensível, objetiva, concreta. Ele ganhou algo especial para ele, que era uma oportunidade nova de emprego, mas junto com isso, veio o maior presente que ele podia ganhar de Deus, que é a mãe dos filhos dele. Às vezes na nossa história a gente vai se fechando para algumas realidades, e quando nós nos fechamos para essa realidade, a gente está se fechando para as maravilhas de Deus. Creia nisso com toda a força do seu coração. Deus cuida de você. Deus olha por você. Deus zela por você. Se a gente pudesse simbolizar isso, a mão de Deus pesa sobre a sua vida. No meu caso, desde a barriga da minha mãe, a mão de Deus pesou sobre a minha vida, me deu a graça de ser adotado, me deu a graça de encontrar uma família maravilhosa, de ter uma mãe e um pai maravilhoso, 2 irmãs lindas. Saia desse programa com essa certeza. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua cruz. Mas Deus cuida de nós. E quando nós nos abrimos à graça de Deus, nós experimentamos isso que o Vitor e que a Sandra experimentaram. A palavra de Deus nos diz: se fordes dóceis e obedientes, experimentareis os melhores frutos da terra. Comereis os melhores frutos da terra. Sandra foi obediente. Entre Deus e um casamento fora da vontade de Deus, eu fico com Deus. Ela foi obediente. E hoje ela pode experimentar o melhor fruto da terra, uma família feliz, uma família saudável. Muito obrigado pelo testemunho de vocês, viu? Se vocês puderem rezar com a gente agora, eu agradeço conduzir a oração. Agora vai subir aquele fundo musical, proporcionado pelo Léo aqui, tá bom? E a gente se coloca em oração. Feche seus olhos, você pode colocar a mão no seu coração.
puxar, irmão. Senhor, quero pedir que o Senhor cuide do nosso coração, da minha vida, da minha saúde, dos meus filhos. Eu sei que o Senhor me sonda, eu sei que o Senhor tem algo especial para mim. E eu desejo, no fundo do coração, fazer a Tua vontade e não a minha. Eu e minha família queremos seguir a Ti. Obrigada, Senhor, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem pelo nosso coração, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. E o que sempre me segue: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Então busquemos a Deus a cada dia e tudo vem por acréscimo. Amém. Nós te agradecemos, Jesus, por mais esse dia, mais esse momento de escuta da Tua Palavra. Agradecemos porque o Senhor nos alimentou e pedimos do fundo do nosso coração que cada uma daquelas pessoas que nos acompanharam e que vão nos acompanhar ainda, que elas possam experimentar o toque de Deus na vida delas. É isso que nós pedimos pela intercessão da nossa Mãe Maria. Vamos rezar juntos. Reze conosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer mais uma vez a você que acompanhou o nosso programa. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. E se você acha que esse momento de partilha pode ajudar alguma família que você conhece, algum casal que você conhece, compartilha com ele, manda lá no WhatsApp. Quem sabe não é a oportunidade que você terá para poder tocar na história dessa família e ajudá-los também a se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Léo, parceiro, valeu, obrigado mais uma vez. O Léo está desde cedo aqui comigo gravando. Seu Vitor, quero deixar um convite mais do que especial para você. Próxima vez a gente vai fazer eu estou querendo fazer isso, é que eu preciso criar coragem, mas eu quero fazer a partir do pão com crianças. Eu quero trazer aqui os filhos de alguns casais, o filho do Ivan, o filho da Débora, quero trazer os filhos de vocês. Então bate um papo com eles lá em casa. A minha ideia é fazer, aí a gente faz no chão, bota uns puffs aqui, se eles toparem eu arrisco. Eu já tenho o Lucas, a Laura, o Pedro, o Deco, eu trago a Bianca aqui também, que ela já dá para falar um pouquinho. Se eu trouxer a Isabela e o Andrés, aí vira uma bagunça, aí eles derrubam tudo aqui, mas coloque em intenção isso. A gente vai fazer uma partir do pão com crianças. Legal. E quero teus filhos aqui também ajudando a gente, tá bom? Olha, sabe que a gente comprou a gente comprou eu não sei como chama, mas são palavras, são perguntas. Nós compramos, da Canção Nova também, né? Fazendo propaganda da Canção Nova. É tipo um calendário, não é? Não é, aí são perguntas. E a gente jogamos poucas vezes, porque faz pouco tempo que a gente comprou. Então, cada pergunta você tira, aí fala assim, qual o seu maior sonho? Aí a criança fala, e é tão gostoso porque são tão sinceros, sabe? Então são perguntas assim que servem para adultos também. Deixa eu pegar o teu gancho, Sandra, aproveitar, você falou desse jogo da Canção Nova, a gente tem esse jogo na nossa loja aqui. E aí agora no período de Natal, isso é uma outra coisa bacana também. Às vezes a gente sabe que precisa se aproximar de alguém para evangelizar, sabe que a pessoa está passando um momento difícil, a gente precisa ser Deus na vida daquelas pessoas ou daquela pessoa especificamente. O presente às vezes ajuda muito nesse sentido. Você compra um terço e dá para ela, e aí você cria uma porta aberta para poder conversar, para poder dialogar. E aí eu venho fazer propaganda de duas coisas muito bacanas. É a nossa loja aqui da Fraternidade São João Paulo. Segundo, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar, não sei se é aqui, qual lugar da tela, mas eles vão colocar aqui o link da nossa loja, tá bom? A gente tem esse joguinho que você falou, um jogo muito bacana. Inclusive, Márcio Mendes. Isso já foi um programa nosso aqui. Os irmãos pegavam essas perguntas, tiravam muito e legal, aí iam conversando. Nossa, muito legal. Na época de pandemia, que a gente tinha que ficar ao vivo o tempo inteiro, a gente fez muito disso aqui. Partilha. Então, você pode conhecer esse jogo, todo o nosso material de evangelização, as músicas da fraternidade, camisetas, você quer presentear algum sacerdote, a gente tem estola, tem casulo, tem um monte de coisa aqui. Conheça a nossa loja.
E quero deixar uma dica para vocês também. Esse programa está crescendo e nós ganhamos o primeiro patrocinador desse programa, certo? Que é, me ajuda aí, Angeliarte, como é que é? Fala aí. Angeliarte. Então ele vai colocar aí na tela também no Instagram. É o nosso primeiro patrocinador. Um dia a gente vai ter mais patrocínio que a Rede Globo aqui, só de coisa católica. Vai ter um estúdio grande. Ó, eu estou profetizando. O nosso Projac começa aqui, nesse lugarzinho. Mas entra lá também, tem coisas muito bacanas de Natal, você vai gostar. E eu insisto nisso. Às vezes um presente é a porta aberta que a gente tem para partilhar a vida, partilhar a nossa história e ajudar os nossos irmãos. É a evangelização. É isso aí, a evangelização. Obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Ao Partir do Pão. Sobe a música sem a banda agora, mas da próxima vez, Gui, Léo, Vitinho, todo mundo, nós estaremos juntos aqui. Um beijo, fiquem com Deus.